Elias trabalhava num pet shop. No trabalho de conclusão, ele trabalhava dando banho em tosa nos cachorros, nos gatos. No trabalho de conclusão de curso dele, ele virou pra dona do pet shop e falou assim: vou abrir um e-commerce pra vocês, um site pra vocês. Eu posso? É gratuito. A dona do pet shop falou, obviamente. Por que não? Corta 4 anos depois, o Elias agora ele tem uma agência, ele tem 80 clientes de pet shop. Ele só atende pet shops, ele faz AI pra pet shops, ele faz e-commerce pra pet shops. Especializou, cresceu e foi aluno da Liga Digital. Aluno da nossa primeira turma, ele tem uma agência e ele só atende pet shops. Ele escalou o negócio, ele mudou a vida dele e de toda a família. Não adianta eu dar para o aluno um curso de 4 anos, onde ele vai demorar 4 anos para conseguir uma renda. A gente tem cursos práticos, onde o aluno, depois de 80 horas de formação, pode entrar no mercado de trabalho. Então, a visão do mundo corporativo aplicada ao terceiro setor, ela traz eficiência, eficácia, ganhos e, no final do dia, a gente está sempre entregando para o jovem de periferia formação de ponta, em cursos altamente práticos, e, né, que ele consegue colocar a mão na massa, e para o mercado digital mão de obra. Quando você está na favela e você não tem nem o que comer no dia seguinte, quando você não sabe, eu ia para a faculdade, eu tinha bolsa do ProUni, mas eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí, às vezes, eu ia para a faculdade e voltava com o mesmo bilhete único. E às vezes, sem a janta. Né? Quando você está nesse momento, olhar e pensar, nossa, no futuro, porque eu vou investir R$500, eu vou fazer inglês, que isso no futuro vai ser bom para mim. Aí fala, nossa, não faz inglês quem não quer, não estuda quem não quer. A pessoa tá pegando 4 horas de condução, que era o que eu pegava para ir pra faculdade, que é o que muita gente pega. A desigualdade no país, ela não é distante. Você pode, se você tá de carro, você abre a janela assim, ó, e olha, o ônibus tá cheio. A gente faz o teste do pescoço na empresa que você tá, vira pra um lado, olha pro outro. Quantas pessoas negras tem lá? Quantas pessoas de periferia sentadas na mesma cadeira que você, ali, fazendo as reuniões e tudo mais? A gente observa o quanto o poder de conhecimento e oportunidade muda a vida. Mudou a minha vida. Eu sou uma mulher de periferia, mulher preta, de quebrada, que mal falava inglês e que hoje está nos grandes conselhos. Estou numa multinacional, sento e tomo as decisões. Né? Tem 2 anos eu recebi um prêmio de profissionais do ano de tecnologia e inovação. Antes de mim, eu falo isso com muito orgulho, antes de mim esse prêmio foi para a mão do presidente do Google e antes dele do presidente do LinkedIn. Animal. E aí eu, uma mulher preta, de favela, de comunidade, recebendo o prêmio de profissional do ano de tecnologia e inovação. Isso é possível como? Com conhecimento e oportunidade. Essa é a fórmula que muda tudo na vida de todos nós. Se a gente vive num país onde se exalta a meritocracia, a gente esquece de dizer que a gente não larga do mesmo lugar, que a gente não chega na mesma posição. Que enquanto muitos de nós chegam para trabalhar com café da manhã tomado, saiu do seu carro com ar-condicionado, outros já enfrentaram 4 horas de transporte público para sentar na mesma cadeira que você. Às vezes sem café da manhã, sem saber o que vai jantar. Preocupado com casa, preocupado com a segurança física. Preocupado se vai chegar em casa, não vai ter bala perdida na sua parede. Preocupados, e aí a gente olha, preocupado se a polícia não vai estourar a sua porta. Vai estudar inglês, vai estudar digital, né? Tem curso gratuito. Hoje tem curso gratuito de tudo, mas você sabe que tem? As pessoas sabem que tem, não sabem. É um mercado muito diferente. Então, olhar para a Helenice de 20 anos atrás, para mim, é muito mais sorte, muito mais Deus do que mérito. É muito mais sorte de estar no mercado de tecnologia no momento em que ele aconteceu, no boom, 2005, estar numa empresa de tecnologia. Eu estava no call center e eu abracei aquela sorte com tudo. Abracei, trabalhei, estudei muito. Eu trabalhava 20 horas por dia, 15 horas por dia. Mas estar ali naquela cadeira, não ter sido vítima de bala perdida, não ter sido vítima de feminicídio, foi muito mais sorte do que mérito. E é uma sorte que as pessoas no país não têm. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomale, podcast feito para você que é líder, executivo, empreendedor, que dá porrada todo dia para não levar porrada. Tô aqui com meu sócio, parceiro, Caio Wagner. Mais uma oportunidade hoje de falar de um tema um pouco diferente do que a gente normalmente traz aqui, mas que tem um impacto social muito grande e vai ser de muito valor para todo mundo que está assistindo. Animal. Bem, a mulher que a gente está trazendo hoje aqui, ela não é mole não, viu? Basicamente, foi cofundadora da Liga, e a gente vai explorar um pouquinho mais. A Liga forma mais de 80 pessoas aí no ano. Mais de 8 mil pessoas. Olha o spoiler já do próximo contrato, hein? 8 mil pessoas aí no ano. Tá nos principais eventos de e-commerce e tecnologia do país. Além disso, é especialista em transformação digital, growth, marketing, e-commerce, com mais de 20 anos de atuação no ecossistema digital. Helenice Moura, obrigado por estar aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Eli.
Eu que agradeço demais, é uma honra para mim poder estar aqui representando a Liga Digital, os mais de 8 mil alunos que a gente já formou e os mais de 32 mil alunos que a gente vai formar esse ano. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite, viu? Sensacional. Obrigado a você. A gente que agradece, viu? Eli, pra gente começar, aquela pergunta que você disse que você já estava ouvindo aí dos outros podcasts. Qual cadeira você ocupa hoje? Quais são os leões que você mata no dia a dia e as antas que você desvia? Olha... Tem uma coisa muito importante que é o sou e o estou, né? Legal. Eu sou Liga Digital. A Liga Digital é um movimento de impacto social. A gente forma gratuitamente jovens de periferia do país inteiro em marketing digital, e-commerce, programação, inteligência artificial. A gente é uma ONG. A gente ensina gratuitamente em cursos 100% transparentes, práticos, mão na massa, gratuitos para os alunos. A gente forma. E eu já deixo um convite aqui para a audiência do Dali para Não Tomar para contratar nossos alunos. Legal, né? com certeza. O país inteiro tem jovens potências da Liga Digital, jovens de comunidade. E aí eu sou Liga Digital e todos nós somos. Já fica o convite para vocês fazerem parte também, para os ouvintes de vocês aí fazerem parte da ONG, a Liga Digital. E eu estou na Behringer, que é uma indústria farmacêutica. Sou head lá de transformação digital para a região da América Latina, cuidando de e-commerce, transformação digital e plataformas digitais. Animal. Bem, Eli, então, para a gente começar, a Liga ela é um projeto social e você atua muito forte no mercado corporativo. Quais são os cuidados ou ações que você tem que ter ao tocar esses dois mundos? O corporativo, a gente está falando de lucro, resultado, né? Enfim. E o social, a gente está falando de impacto, pessoas, transformação. O que para você é a grande diferença desses dois mundos? Só tem benefícios nesses dois mundos e na junção deles, né? Legal. Quando uma executiva de multinacional, que hoje é a minha cadeira, vai para o terceiro setor, a gente vai com um olhar muito diferente, muito afiado, né? Hoje, o meu custo por aluno formado é R$ 164 num curso de 80 horas presencial, em qualquer lugar do país. Isso, o que a gente faz? A gente levou para o terceiro setor, para o impacto social, escala, otimização de processos, formação em coisas práticas. Não adianta eu dar para o aluno um curso de 4 anos, onde ele vai demorar 4 anos para conseguir uma renda. A gente tem cursos práticos, onde o aluno, depois de 80 horas de formação, pode entrar no mercado de trabalho. Então, a visão do mundo corporativo aplicada ao terceiro setor, ela traz eficiência, eficácia, ganhos. E, no final do dia, a gente está sempre entregando para o jovem de periferia formação de ponta, em cursos altamente práticos, e, né, que ele consegue colocar a mão na massa, e para o mercado digital mão de obra. A gente fala muito que o jovem de periferia precisa de oportunidade, mas a gente esquece que a gente está num mercado digital que não cresce porque não tem talento. A escassez de talentos este ano tem mais de 300 mil vagas de emprego, pesquisa recente, que não serão preenchidas. Não é que, tá difícil, todo mundo que está acompanhando a gente aí pode colocar nos comentários, está difícil, está fácil encontrar gente técnica boa, talento, né? Tá complexo. Só que tá complexo por quê? Porque as empresas não querem formar. A gente precisa formar na base, a gente precisa contratar gente que já entende um pouco de digital, que já está conectada, e a Liga Digital faz isso. Então, no final do dia, a gente entrega para o jovem de periferia uma oportunidade real de mudança de vida e para as empresas, mão de obra qualificada, né? Empenhada, mão de obra que está ali, pronta para chegar jogando nos mercados. Isso faz toda a diferença, muda a vida. Você estava falando, a gente estava conversando aqui antes, né? Um pouco sobre a questão de como vocês ajudam as pessoas de comunidade a adentrarem no mercado de trabalho através da educação. Esse é um papel que a Liga Digital ela faz e faz muito bem. Parabéns pelo trabalho. E um dos pontos que a gente falou é, cara, eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara para a pessoa, beleza, ela pode desenvolver, mas eu não consigo fazer ela querer, é muito difícil fazer ela querer aprender e desenvolver isso. E aí eu tenho outras coisas que são muito mais práticas que eu ensino e a pessoa pode executar que vai ter resultado na vida prática. O quão é importante ter essa noção para poder ajudar essa pessoa a entender, né, ser educada e aplicar aquilo que ela aprendeu. Isso faz toda a diferença, viu? E muito obrigado pela oportunidade de trazer esse ponto. Porque no final do dia, o que a gente tem? A gente tem informação prática, informação que a pessoa consegue executar. Eu vou aprender a fazer um e-commerce, vou aprender a fazer uma campanha de marketing digital. Então, o nosso aluno se torna um profissional de alto valor para qualquer uma das operações em que ele vai atuar. E até já fica o convite também para os ouvintes de vocês aí contratarem os nossos alunos, de novo, reforçando isso, né?
Por quê? Porque um aluno que atende e que sabe sobre atendimento de digital, atendimento para e-commerce, atendimento de marketing digital, campanhas de marketing digital, ele já chega numa operação jogando. Né? É muito diferente. Hoje a gente entende, a gente valoriza muito o ensino tradicional, ele faz a diferença na vida das pessoas, mas vai demorar muito tempo para o aluno ganhar dinheiro aprendendo e se esforçando para aprender a fórmula de Bhaskara. Sim. Quando num curso de marketing digital, de e-commerce, de programação, ele já está pronto para aplicar aquilo, né? Para gerar valor dentro das empresas. Ele está Isso criando enquanto aprende, né? Criando enquanto aprende. O jovem hoje é muito mais dinâmico. Sim. Né? Mas a gente escuta muito que tem aquele jovem que não tá querendo nada com a vida, que o jovem hoje em dia, né, tem o jovem neném. O que você vê sobre isso? Você concorda com essa afirmação? Eu discordo, assim, em gênero, número e grau. O jovem de periferia, ele é potência, ele está pronto para chegar jogando. Ele chega nas empresas, ele faz a diferença. O jovem de periferia que aprende sobre o mercado digital, ele chega nas empresas, ele já cria campanhas, estrutura processos, organiza o e-commerce. O aluno, num curso da Liga Digital, ele faz um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele cria seu primeiro e-commerce. E já põe no ar, e ele cria para a tia, para o vizinho. Tem aluno nosso que vende o trabalho de conclusão de curso. Sim. E usando plataformas de mercado. Hoje, a Liga Digital é parceira de todas as plataformas de mercado. Legal. Shopify, Vtex, Loja Integrada, todas as plataformas de mercado, WordPress. E o aluno já, no curso, usa uma plataforma de mercado que ele vai implementar e que ele vai trabalhar depois. E isso faz diferença. Então, ele não só tem acesso ao conteúdo e ao conhecimento, porque quando a gente olha, e eu queria dividir uma coisa muito importante com vocês, a gente viveu na sociedade algumas transformações, né? A primeira foi a transformação agrícola. Todo mundo lá plantava, colhia, comia. Depois, e essa grande revolução, né? Quando a gente veio com a indústria, a Revolução Industrial, ela mudou tudo. Mas quem fez dinheiro na Revolução Industrial? Quem tinha dinheiro para comprar uma indústria, para montar uma indústria, para ter né? Uma estrutura. Quem tinha capital. Capital. Depois a gente teve a revolução da tecnologia. Na revolução da tecnologia e as empresas do Vale do Silício, né, as Google, essas grandes empresas, quem fez dinheiro nessa época? Quem falava inglês, estava num país de primeiro mundo, né, tinha dinheiro para ter um computador, internet de ponta, acesso à tecnologia. Nessa revolução, quem tinha dinheiro também fez dinheiro. Sim. Nesse momento, a gente vive um momento único na história da nossa humanidade, onde você pode fazer um curso rápido de 80 horas e sair fazendo dinheiro, sem entender de programação, sem programar, usando o celular, usando um computador simples. Você pode trabalhar com AI, você pode ter acesso a conversar com as tecnologias mais modernas do mundo, gratuitamente, no code. E você tem exemplos disso na prática para poder falar para a gente? Muitos dos nossos alunos saem criando, empreendendo. A gente tem um aluno, Elias, por exemplo, que para mim é um grande case de sucesso, aluno da nossa primeira turma da Liga Digital. Legal. Elias trabalhava num pet shop. No trabalho de conclusão, ele trabalhava dando banho em tosa nos cachorros, nos gatos. No trabalho de conclusão de curso dele, ele virou para a dona do pet shop e falou assim: vou abrir um e-commerce para vocês, um site para vocês. Eu posso? É gratuito. A dona do pet shop falou, obviamente. Por que não? Por que não? Corta 4 anos depois, o Elias agora ele tem uma agência, ele tem 80 clientes de Animal. pet shop. Ele só atende pet shops, ele faz AI para pet shops, ele faz e-commerce para pet shops. Especializou, cresceu e foi aluno da Liga Digital. Aluno da nossa primeira turma, ele tem uma agência e ele só atende pet shops. Ele escalou um negócio, ele mudou a vida dele e de toda a família. O Gabriel, a Ágata, outros alunos nossos. A gente tem hoje mais de 8 mil alunos formados. Desse, 42% estão no mercado de trabalho em digital. Trabalhando nas empresas, muitos aí nas empresas que são apoiadoras da Liga hoje, inclusive. Né? E a gente encontra muitos deles pelo mercado, nos eventos em que a gente vai, e a gente observa o quanto o poder de conhecimento e oportunidade muda a vida. Mudou a minha vida. Eu sou uma mulher de periferia, uma mulher preta, de quebrada, que mal falava inglês e que hoje está nos grandes conselhos, estou numa multinacional, sento e tomo as decisões. Né? Tem 2 anos eu recebi um prêmio de profissionais do ano de tecnologia e inovação. Antes de mim, eu falo isso com muito orgulho, antes de mim esse prêmio foi para a mão do presidente do Google e antes dele do presidente do LinkedIn. Animal. E aí eu, uma mulher preta, de favela, de comunidade, recebendo o prêmio de profissional do ano de tecnologia e inovação. Isso é possível como? Com conhecimento e oportunidade. Essa é a fórmula que muda tudo na vida de todos nós. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história de vocês. Não sei se os ouvintes do podcast já tiveram essa sorte, mas se não tiveram, eu queria muito que vocês contassem um pouco também, né? Porque são profissionais que se fizeram, que hoje estão dando oportunidade para a gente falar disso. E é uma coisa que, assim, muda a vida.
né? É uma oportunidade, é o conhecimento na coisa certa, no momento certo. Tecnologia é o momento. Tem vaga de emprego que não vai ser preenchida. A gente começou falando sobre isso, né? Então, agora, ensinar transformação digital, ensinar e-commerce para o jovem de periferia é mais do que dar o alimento. É dar a chance dele mudar a vida dele inteira, de toda a família. Entregar o futuro, né? O caminho para o futuro dele. Teve uma coisa que a gente estava conversando sobre os desafios, né? Porque existe essa questão da formação, do desenvolvimento técnico, das hard skills e das soft skills. E aí, eu queria entender qual que é o maior desafio, porque com o conhecimento sendo aplicado, ele consegue mudar a vida dele, como você deu alguns exemplos aqui, até na nossa conversa. Mas qual que é o maior desafio na hora de ensinar e passar para essa pessoa, de fato, executar aquilo que ela vai aprender na Liga Digital? São muitos desafios, né? A gente está falando de mudança de mindset, de mudança de cultura, né? Do lado das empresas também entender o quanto aquela empresa está preparada para receber um jovem que chega cheio de vontade, né? E cheio de ideias, e cheio de projetos, entendendo muito mais do negócio, às vezes, do que o próprio empreendedor que está ali, porque o jovem estuda muito hoje, está muito antenado, né? E do lado do jovem, um desafio também, do lado das empresas ainda abrir as oportunidades, certo, né? Abrir as oportunidades para ter mais jovens dentro do seu quadro. E do lado dos jovens, de acreditar que é possível. A gente está num país onde a limitação de mindset é muito grande, né? Onde eu posso chegar? O que é marketing digital? Às vezes a gente vai à comunidade, o aluno acha que é telemarketing. E, na verdade, é um mundo novo, é um mundo que está se abrindo ali, descortinando. Com várias carreiras dentro dessa caixinha, né? Com várias possibilidades, várias carreiras. Você pode literalmente chegar onde você quiser. Você pode abrir uma agência sem ter R$1 no bolso. Né? Você pode abrir seu negócio, empreender, você pode abrir um e-commerce, trabalhar com marketplaces, trabalhar com gestão, fazer dropshipping. Quando a gente leva esse conhecimento até a comunidade, a gente também leva o conhecimento e a chance, ali, uma ferramenta de mudança de vida. Né? De acreditar que você também pode, de ouvir as histórias. Eu conto a minha história de vida. Eu trabalho desde os 12 anos. Eu sustento a minha casa desde os 12 anos. E eu falo isso olhando para uma Helenice que não sabia direito nem o que era o mundo hoje. Sim. Né? E o jovem de periferia, ele está nesse lugar. Sim. Só que quando a gente mostra um caminho, mostra o marketing digital, mostra e-commerce, esse mundo novo, AI, né? O quanto a gente pode chegar de faturamento, quanto tempo um aluno demora, uma pessoa demora para ter um salário de R$4.000. Sim. Tem que fazer uma faculdade, Sim. tem que conseguir um estágio, né? Tem que fazer 4 anos de faculdade, conseguir um estágio na área para você talvez chegar num salário de R$4.000. Um analista júnior de marketing digital, um analista pleno de e-commerce, um programador júnior. O programador júnior já sai desse piso, R$4.000. Né? E a gente forma na Liga Digital, num curso de 80 horas, um programador júnior. Então, eu estou encurtando 4, 5, 6 anos de formação. Não significa que esse jovem depois não pode fazer faculdade, ele vai. A Agatha, por exemplo, acabou de se formar em marketing. Legal. Né? Todos eles assim vão criando caminhos e se desenvolvendo, mas o primeiro momento é a oportunidade, é um curso que entrega, né? Formação que entrega uma maneira prática onde a pessoa consegue colocar e em prática já consegue começar a trabalhar. Isso faz toda a diferença. Muda, né? Se a gente deixar, o olho brilha. E do jeito que eu tô aqui, eu também quero convidar vocês todos a fazer parte. Que ela fala então, disso, o que eu queria saber, assim, para nossa audiência, como que eu contrato um talento da Liga? Você pode entrar em contato por e-mail, quero ajudar, @ligadigital. Para que câmera que eu olho, que isso é muito importante. Olha, para contratar os alunos da Liga Digital, quero ajudar, @ligadigital.com. Entra no nosso site, no Instagram, @Liga Digital. Todas as redes sociais, nas minhas redes, diretamente no LinkedIn, Helenice Moura. Procure a gente, faça parte da Liga Digital. Encontre um caminho, vai dar aula, vem contratar nossos alunos, vem entender como você pode fazer parte desse grande movimento que muda a vida. No final do dia, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o time do podcast aqui que nos convidou, né, para dividir, para compartilhar isso com vocês, e a gente vai ter um mundo muito melhor, muito mais inclusivo, muito mais diverso, com profissionais aí que vão levar a sua empresa muito longe, com certeza. Animal. E quais foram os desafios para começar a Liga? Olha, Liga de carreira, né? Porque eu tenho 20 anos de carreira. Eu cheguei no Terra em 2005, eu catava milho no teclado. 2005 era o começo da internet no país, né? A gente usava a internet de escada. Nossa! Em muitos lugares a gente se conectava com uma antena desse tamanho, que chamava Star One. E a gente vendia esse negócio, Star One, eram os primeiros sites, as primeiras hospedagens acontecendo. E aí, quando a gente olha para os desafios como um todo, a gente pensa assim, poxa,
como é que a gente saiu de zero? Porque a gente saiu de zero. Né? No Brasil, até hoje, tem muitos lugares que não tem internet de alta qualidade. Mas Total. no Brasil, toda a cobertura já está muito boa. Sim. Né? Os desafios no mercado digital, eles começaram há 20 anos atrás no país. Só que tem uma coisa, trabalhar no Brasil nos leva para um diferencial tecnológico, um diferencial de gestão e de pessoas muito incrível. Hoje, os gestores globais das maiores operações digitais são brasileiros. Porque o brasileiro tem o molho, Tem um jeitinho brasileiro. tem o jeitinho, tem a dinâmica, né? Então, eu fui aprendendo, né? Lá no telemarketing do Terra, há 20 anos atrás, aprendendo o que era o digital, o que era esse mundo novo, fazendo vários cursos. Comecei a trabalhar com performance, mídia, Google, sites, hospedagem. E aí, um mundo novo se abriu. De lá para cá, eu passei por vários segmentos. Hoje eu trabalho numa indústria agronegócio, né? Fiquei no agronegócio, que é o segmento onde mais encontrei oportunidades de me desenvolver. Legal. E entender que o mercado digital ele tem caminhos para tudo que a gente quiser, né? Tanto no agronegócio quanto na dinâmica. E uma vantagem de você estar no terceiro setor e estar no mundo corporativo é justamente essa. Você traz o melhor de compliance dos dois mundos, o melhor de dinâmica, de desenvolvimento dos dois mundos, né? E você consegue estar sempre na ponta das decisões. Isso faz toda a diferença. Animal. E o que é transformação digital para ti? É uma oportunidade. A gente falou dessas eras, né? No começo lá da Revolução Industrial, quem tinha dinheiro fez dinheiro. Depois, na Revolução Tecnológica, quem tinha conhecimento, dinheiro, falava inglês, fez dinheiro. Nesse momento, na era da transformação digital, é um momento único na história da humanidade, onde a gente pode, com cursos rápidos, com conteúdo, olhando no YouTube, aprendendo no Google, fazer dinheiro de zero. Né? Sem uma máquina super potente, sem um computador, com celular, qualquer pessoa tem na mão. Hoje ela pode empreender. Quando a gente fala de transformação digital hoje, para indústrias, é um caminho sem volta. Ou você transforma digitalmente ou você está fora. Do varejo, já foi, né? O varejo que não entrou na era da transformação digital, ele já ficou para trás. Mas quando você fala do ponto de vista de profissionais e de pessoas, as pessoas que hoje estão liderando e entendendo os movimentos de transformação digital são as pessoas que vão conseguir orquestrar esse mundo novo, né? Entender agora, estudar agora a transformação digital é otimizar processo, é entender que a AI não é um inimigo, é entender que ou você aprende, ou se desenvolve, ou trabalha com machine learning, ou você está fora do jogo, né? É entender como indústria que ou você começa a operar no direct consumer, ou você começa a medir e controlar os seus dados, a ter um data lake, ou você está fora do jogo. Né? Já foi o tempo onde a fórmula de um produto era um segredo industrial e onde aquele produto que a indústria produzia era tudo. Hoje, se essa indústria não tem um bom CRM, se ela não tem uma boa gestão dos dados, se ela não trabalha esses dados e otimiza com transformação digital, ela também está fora do jogo. Então, a transformação digital hoje é o caminho pelo qual todos os negócios vão se desenvolver. E os profissionais também. E com essa... A IA, né? Eu acho que esse ano de 2025 foi um ano de todo mundo usando, falando, tem muita oportunidade, mas também tem muitos pontos ali que a gente vê de questionamentos e tudo mais. Como que você vê a IA dentro desse processo como tendência para os próximos anos, falando sobre transformação digital e da importância do empresário e do líder hoje dessas organizações se atentar a isso? Olha, hoje 1/3 da população do Brasil já usa IA. 1/3. Mas você fala, nossa, mas eu não tenho o chat GPT no meu celular, então eu uso IA? Se você tem Netflix, você usa IA, porque é ela que te dá ali indiretamente, a né? recomendação, né? Através disso. O que a gente, quando a gente pensa em AI, a gente tem que pensar que ou a gente está diretamente otimizando e trabalhando, escrevendo prompts, ou a gente está usando algum sistema que tem inteligência artificial por trás, que faz recomendações automáticas, que otimiza processos. Já foi o tempo onde a gente desenvolvia tudo de zero. Hoje, a gente usa AI em quase tudo. Quando eu clico, seguro e arrasto e crio uma landing page, eu estou usando AI ali, estou usando recomendação preditiva. Quando eu entendo as cores, quando eu vou no Instagram, nos filtros do Instagram ali, tem AI embarcada, né? Nas recomendações de amizade que eu recebo, nos atendimentos que eu faço quando eu vou interagir com uma empresa de telefonia, quando eu vou interagir com um marketplace, eu estou usando AI o tempo todo. Só que a diferença é que eu tenho uso consciente e uso inconsciente. Como é que eu vejo o que divide os meninos dos homens no Dali para não tomar, literalmente, quando o assunto é AI, né? Tem quem está liderando e buscando informação sobre isso, e times que estão se estruturando, empresas que montaram processos de aprendizado,
E aí não é uma ferramenta milionária que você vai e compra. É um time, é uma estrutura, é um mindset. Hoje, trabalhar com AI é mais do que comprar uma ferramenta, uma plataforma. É fazer com que essa cultura de dados, primeiro, esteja estruturada. Melhoria. E que você tenha cultura no seu time de inovação. E a cultura de inovação é complexa de se implementar. Mas, hoje, desenvolver essa cultura, data first, né? Ou mindset de AI, é o que separa os meninos dos homens. É o que separa as empresas que vão ficar para trás das empresas que estão inovando, se desenvolvendo. Você falou que é difícil, mas por isso mesmo eu quero uma mentoria sua agora. Conta comigo. Como implementar essa cultura de inovação? Parece fácil, né? Como é que implementa? Fala aí, 5 passos e a gente executa. Eu sei que é difícil, mas tem passos, tem uma visão, tem um playbook, tem alguma ideia para a gente trabalhar isso dentro da organização? Tem processo, né? E aí, quando a gente fala de inovação como um processo, é diferente de vou comprar uma ferramenta, agora eu sou uma empresa inovadora. Quem nunca ouviu isso? Opa. Galera que tá aqui acompanhando a gente nos comentários, coloca aí no chat, né? Depois vocês estão assistindo, não sei qual é o tocador de podcast que você vai ouvir esse programa depois, mas se for possível, coloca aí nos comentários, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Agora a gente tá na crista da onda da transformação digital. Comprei uma ferramenta. Comprei uma plataforma. Fui lá e investi na plataforma de e-commerce mais moderna. Conseguiu implementar? Não conseguiu. Comprei e investi na ferramenta de AI mais moderna. Estou usando? Não. E aí, eu estou usando um caminhão, né, para virar um barquinho. Justo. Comprei um navio e não sei pilotar nem um jet ski. Peguei um canhão para matar uma barata. Peguei um canhão para matar uma barata. E aí a gente erra. Então, o que eu vejo hoje? Qual que é o maior erro das empresas quando elas vão falar de transformação digital? O maior desafio nessa mudança é investir em ferramenta, não investir em pessoas e processos. Inteligência artificial, transformação digital, e-commerce é uma tríade. Pessoas, processos e tecnologia. Justo. Se você não tem essas 3 coisas, você nem começa, você vai perder dinheiro. Não comece pela tecnologia. Acho que esse é o ponto que você tá trazendo. A tecnologia vai ser a última dessa tríade. Ela é parte do processo. Às vezes também você tem pessoas incríveis e você não tem tecnologia, as pessoas não vão para lugar nenhum. Sim. Né? Eu estou cansada de ver um monte de profissional incrível gerindo grandes empresas que não investem em tecnologia. E aí também você não vai para lugar nenhum. Estou cansada de ver também, compra uma grande tecnologia, não tem um processo estruturado. E aí, se você não tem um processo estruturado, a transformação digital, ela move os ponteiros de toda a organização. Se a organização não está pronta para isso, ela tem que começar de algum lugar. E por onde ela começa? O que eu vou fazer em pessoas? O que eu vou fazer em processos? O que eu vou fazer em tecnologia? Não preciso trazer o time mais caro do mundo. Não preciso, e às vezes não posso. Não preciso trazer a tecnologia mais cara do mundo. E aí não pode. Mesmo que você tenha dinheiro para trazer a tecnologia mais cara do mundo, não traga no primeiro momento. Estrutura processos primeiro, né? Os meus processos não estão preparados. Muitas vezes, se eu começo só por tecnologia e eu não tenho processo, falha. Se eu começo por tecnologia e processo e eu não tenho pessoas, falha. Então, é um tripé. Eu preciso caminhar com as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu preciso investir nas 3 coisas. E se eu não vou investir nas 3 coisas, eu não invisto. Escolhe. Tem empresas tradicionais que dizem, o meu negócio é fazer fumo. E vai fazer fumo e pronto. Meu negócio é fazer produto, é varejo, é fazer vacina. Meu negócio é vender, é só varejo. É só varejo. Decide. Mas não fica assim, vou pôr um pezinho ali. Nossa, eu tentei o e-commerce e não deu certo. Quando eu ouço de uma indústria, de um varejista, tentei trabalhar com e-commerce e não deu certo. Você tinha um time? Você estruturou o processo? Você parou para analisar? Foi minha sobrinha que subiu a loja ali, que ela não fez nem o curso da liga. E às vezes é a sobrinha, mas às vezes assim, eu peguei um CTO, que é um cara incrível, e botei ele para trabalhar com transformação digital. Ele não tem bagagem. Ou ele tem bagagem, mas não dei a ferramenta certa para ele. Engessei processo, engessei tecnologia, não dei o poder. Porque numa dessa, um CTO com uma ferramenta incrível que não tem dentro de casa autonomia para mexer no processo comercial, que não tem, né, uma autonomia, uma liderança para revisar um processo comercial de venda, o que acontece? Silos, briga e não funciona. Aí vai falar o quê? Dá-lhe para não tomar. Ele vai falar que a tecnologia não funciona. Exato. Ou que a transformação digital não é para ele. Não funciona, não é para No meu mercado não funciona. No meu mercado não funciona. E na Aqui é diferente. Aqui é diferente. E, na verdade, você falhou no básico.
Então, o caminho, a fórmula mágica da transformação digital é o básico, bem feito, bem estruturado, com pessoas, processos e tecnologia caminhando juntos, com KPIs muito claros e com investimento, porque a gente não faz nada sem dinheiro. É uma grande indústria, é um projeto enorme, o orçamento é desse tamanho. Vai para frente? Então vai. Ainda mais porque você está trabalhando no pilar. É aquilo que vai sustentar todo o resto para que você, de fato, tenha um resultado, né? Um resultado você vai ter. E aí, se os pilares não estiverem bem estabelecidos ali, o prédio cai. Exato. E essa é uma falha nossa também como gestores de operações, como fornecedores dos clientes. A gente não fala não. Eu sou gestora eu sou gestora de uma operação digital. Vem o CEO e fala, quero fazer transformação digital. Eu falo, vamos. Aí eu apresento um orçamento. O orçamento cai por 4. De repente eu tenho 20% do estimado e eu continuo dizendo que eu vou fazer e que vai dar certo. É nessa hora que a gente tem que dar-lhe para não tomar-lhe. Tem que dizer assim, olha, é o seguinte, com este recurso aqui, não dá para construir Roma. Dá para fazer isso numa operação, num processo isolado. Isola um processo, testa, isola uma loja, isola uma estrutura, isola uma parte da sua indústria dentro daquilo que cabe no budget. Porque sem orçamento a gente não constrói. Não constrói time, não constrói estrutura, não constrói processos e não constrói operação. Já foi o tempo que a gente fazia transformação digital com o budget baratinho. Ah, vamos fazer digital porque é barato. Quem nunca ouviu isso na mídia? Muito. Vamos fazer mídia digital, vamos investir na mídia digital porque é baratinha. Não é mais baratinho fazer Google, fazer SEO, né? Trabalhar com AI. Vamos usar AI, piorar, né, em relação a isso. Vamos usar AI com ferramentas gratuitas. Vamos, claro, mas e os processos? E todo o resto que ela precisa para suportar? É uma ferramenta gratuita que vai estar integrada com o meu RP, com o meu CRM? Não tem um RP, não tem um CRM, não tem uma estrutura, não tem um processo. Vou usar AI e vai dar certo? Depois você vai falar que a culpa é da transformação digital. E ele teve algum momento da sua carreira que tu teve que pôr o Dali para não tomar ele na mesa, especificamente assim, nesse ponto, por exemplo, de orçamento? Eu faço isso todo ano. Todo ano, na revisão de orçamento das empresas onde eu estou, se é uma revisão anual, se é uma revisão por quarter, todo ano, pragmaticamente, nessa hora a gente tem que ser pragmático. E a gente tem que olhar e falar assim, olha, com este dinheiro, a gente vai até aqui. Quero fazer tal coisa com esse dinheiro, a gente não vai fazer. Por quê? Porque não vai dar certo. E tem a hora... Eu tive na FENSA, hoje eu estou na Behringer, tive na FENSA, em Bera, antes de vir para Behringer. Teve a hora que eu virei para o meu presidente e falei, olha, do jeito que a gente tem essa estrutura aqui, a gente não vai conseguir fazer o projeto. Então, põe em hold. É mais honesto da sua e da minha parte colocar esse projeto em hold, segura ele, quando a empresa estiver pronta, com investimento, com caminhos, com processos, a gente estrutura. E nós não estamos falando que uma Imbera FENSA não tinha dinheiro, mas não era o foco da companhia naquele momento. Sim, não queria liberar o capital naquele momento. Ou não estava olhando para aquilo, estava fazendo outras coisas. No caso, estava num outro processo diferente. Já tem 3 anos esse projeto, então por isso eu posso falar sobre isso. Era um outro processo, um outro momento da companhia. Sim. E é nessa hora que, como gestores de operações, a gente tem que dizer, não vai. Porque é mais legal dizer, esse projeto não vai, vamos fazer outra coisa, ou não vamos fazer nada, põe em hold, do que insistir num projeto que não vai para frente. É melhor falar que não vai, mas não dá um receio também? Ou meu chefe, cara, eu vou virar pro meu chefe e falar que não vai dar. Então, não dá. Como lidar com isso? O que você prefere? Falar pro seu chefe, não dá, mas vamos fazer desse jeito, vamos procurar um caminho, dá para fazer nessa parte do processo, a gente não tem budget para estruturar toda a transformação digital da companhia. Vamos estruturar a transformação digital do saque? Vamos estruturar a transformação digital da área de marketing, da área de produto. Escolhe uma área. Vamos estruturar a nossa operação aqui de CX, para ela sim estar na frente da transformação digital e depois o resto vai junto. Ajusta a rota, né? Ajusta a rota, média, eu já te trago um resultado aqui, pequenininho, nesse MVP, porque a gente tem que ser empreendedor dentro das empresas que a gente está. Vamos fazer um MVP nesse processo, nessa estrutura da companhia, porque aqui sim nosso dinheiro alcança. E depois a gente mede. E nessa hora precisa de muita coragem do profissional. Isso. Mas ou você faz isso agora, quando o projeto chegou na sua mão, ou depois você vai apanhar que nem um cachorro. Você já teve projeto que você entendeu que não dava, foi lá, arriscou e depois apanhou que nem um cachorro? 20 anos de carreira. Se eu tô falando é porque com certeza já. E aí, com 20 anos de projetos digitais, uma coisa que eu posso dizer para vocês aqui, quando o profissional não se posiciona e não entende, não ajuda a companhia, é nosso papel ajudar a companhia a escolher os melhores caminhos dentro do budget que tem. Né? Ninguém tem dinheiro infinito.
Nunca. É o nosso papel. E quando a gente não faz isso, a gente toma. Porque aí a cobrança vem pesada. Te dei orçamento, cadê o projeto? Sim. Te dei time, cadê o projeto? Porque você Te se dei comprometeu, estrutura. né? E é parte desse momento nosso de coragem, né? O profissional digital, e o profissional como um todo, ele tem que olhar e falar assim, olha, isso aqui é para mim. Isso aqui é para a companhia nesse momento, isso aqui não é. E aí, todo o trabalho, eu oriento muitos meus alunos a começar, os alunos de MBA, a começar fazendo um assessment, um digital assessment bem feito. E aí já fica uma dica de ouro. Posso contar essa já? Opa, dale. Opa! Já vira corte. Dica de ouro para quem está trabalhando com transformação digital nas companhias, independente da cadeira em que você está. Faça um digital assessment. Procure na internet, busque questionário. Vou deixar aqui com os meninos, eles mandam para vocês um link ali, uma métrica, um caminho. O meu digital assessment que eu uso, vou dividir com vocês aqui, porque eu acredito que a informação é boa, ela é partilhada, né? Use e faça um digital assessment da sua companhia, apresenta para o seu chefe, apresenta para o seu gestor é presidente, é o gestor, é o líder. Faz um digital assessment antes de começar, para você saber para onde você está indo. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. O que é o digital então, assessment pra gente... tangibilizar, né? Você é uma análise, é um questionário muito pragmático e muito sentido, assim, muito básico, mesmo entendendo onde estamos. Em pessoas, em processos, em tecnologia, em cada uma das áreas que a gente tem dentro da companhia. Legal. A partir do momento que a gente sabe onde nós estamos, eu sei como que eu vou traçar os caminhos de para onde a gente vai. E aí, um digital assessment que é feito só com a gestão, tá errado. Um digital assessment que é feito só com a base, tá errado. Um digital assessment que é feito sem os clientes também está errado, né? Você precisa ouvir todos os seus stakeholders no digital assessment. Então, olha os clientes, conversa com eles, entende e mede, olha suas plataformas digitais, olha todas as áreas da companhia, CS, SAC, estrutura, tecnologia. A gente não pode olhar só para a tecnologia e achar que a gente está fazendo transformação digital. A gente não pode olhar só para pessoas. Contratei um gestor incrível, contratei a Helenice Moura, 20 anos de bagagem. Né? E agora a transformação digital da minha companhia está pronta. Tá, não tá. Né? Muito profissional incrível sendo contratado por empresas que não têm estrutura ou não montaram estrutura. Esse profissional chega e ele não faz verão. Dá 6 meses, dá 1 ano, ele vai embora. Porque ele não conseguiu colocar em prática aquilo que ele foi contratado para fazer. Então, é nessa hora que tem que dar-lhe para não tomar-lhe. Boa, boa. E aí eu acho que é importante, tipo... Só assim, ela não... O que ela trouxe, eu acho que não é dizer não pro gestor. Mas é dar o caminho. Recalcular né? a rota. É recalcular a rota. Cara, esse caminho eu não acredito, por conta disso, disso e disso, vamos por esse caminho. Por causa disso, faz sentido e tal. Isso eu achei muito importante. Mas quando a gente fala transformação digital, a gente... E aí você deu uma visão, né? Cara, transformação digital é o todo e ela pode ser lá no saque ou ela pode ser na logística ou na venda, né? Eu posso ir atuando por caixinhas dentro da companhia. Mas quando a gente fala de indústria, por exemplo, ou até o agro em si, enfim, de mercados mais tradicionais, como é isso em questão de cultura? Porque, vou dar um exemplo, a Helenice chegou lá para fazer a transformação do saque. Mas tem uma galera no saque que tá lá há 10, 15 anos. Pô, como conseguir fazer a transformação digital, sendo que a galera já tá acostumada com o papel? Por mais que dê 1 milhão de pepino, cara, mas aqui eu tenho segurança. Eu acho que o profissional no final do dia, ele, cara, isso aqui ia entrar e der ruim, eu vou dançar. No papelzinho eu tenho segurança, tá tudo guardado ali no estoque. O que você daria de dica para os profissionais que estão fazendo essa jornada de transformar suas áreas, né? Cada um ali na sua caixinha, mas em termos da cultura tá um pouco enraizada na organização. Caminhos, né? Não existe uma fórmula mágica, mas existem caminhos. E aí o que eu posso dizer, sem ser a dona da verdade de maneira nenhuma, é do ponto de vista das coisas que eu já implementei. Né? E aí tem 3 pontos muito importantes. O primeiro é que isso tem que estar alinhado com a alta gestão. O gestor, o CEO, o diretor, o presidente, isso tem que ser uma pauta. A transformação digital tem que ser pauta da alta liderança da companhia no país em que você está. Se não for a pauta mais importante, converse com seu gestor, converse com seu líder, torne essa pauta importante. Senão nem começa. Né? Uma empresa, uma companhia onde transformação digital não é pauta do gestor, do líder da organização, do presidente, não faz transformação digital.
Ninguém mexe numa estrutura que já está funcionando, que é confortável, se aquilo não é prioridade da liderança. Se aquilo não está ali alinhado com as metas, com os KPIs, com o bônus do gestor no final do ano, né? De verdade. O segundo ponto, aí eu falei que são 3, né? O primeiro é alinhado com a autogestão. Top. O segundo, eu tenho que ter orçamento. Tem que estar dentro do planejamento da companhia, nem que seja para uma área específica. Eu vou ter R$50 por mês, eu vou fazer um café da manhã, com palestrinha, eu vou colocar todo mundo para ouvir o podcast. E aí vão assistir lá, vou colocar o podcast de vocês lá na tela, e a pessoa vai assistir o podcast toda uma vez por semana, no café da manhã. Capacitação, tu disse. Capacitação, treinamento, budget. Budget traz capacitação. Budget traz ferramenta. Né? Porque eu não faço nada sem ferramenta. Ah, vou fazer transformação digital usando papel de pão. Não vai. Preciso pelo menos ter ali uma ferramenta de dados, de análise. Hoje tem várias ferramentas que são gratuitas ou são muito baratas, né? De CRM, de inbound. Tem ferramentas de inbound que eu adoro, que são super populares. Hoje, a gente vive uma sorte quando a gente fala de transformação digital, que tem ferramenta para todo tipo de budget. Tem uma ferramenta de inbound marketing que custa R$700 mil por mês, tem a ferramenta de inbound marketing que custa R$1.500 por mês. E as duas fazem uma coisa muito parecida. Ouso dizer, eu já usei as duas, não vou falar a marca porque elas ainda não patrocinam o podcast, mas os ouvintes depois acompanhem, mas eu já usei essas duas ferramentas de inbound marketing, elas entregam muito parecidas, são commodities, obviamente para estruturas diferentes. Sim, o botãozinho de uma é mais colorido que a outra. Dados e tudo mais. Não, são estruturas completamente diferentes, mas na última linha, todas elas mandam e-mail marketing segmentado e fazem lead scoring. Se todas elas fazem essa mesma coisa, eu posso segmentar por réguas de atuação, eu posso colocar uma estratégia ali, né? Então, a gente está num momento onde budget não é um problema. Pode ser pequeno, médio ou alto. Não pode ser 0. Ah, vou fazer transformação digital. Cheguei, sou gestora de transformação digital numa empresa, qual que é o meu orçamento? Muito gestor nem sabe seu orçamento do ano. Se você não tem orçamento do ano, você não faz nada, né? A gente precisa de recurso pouco, médio ou muito. Primeira coisa, então, recurso traz pessoas, time, né? Segunda coisa dentro desse processo. Qual que é a terceira? O que vocês acham? Você falou um pouco tecnologia, pessoas, né? Processo. Processo tem que ter coragem. É a Porque terceira aí meta. é onde você vai bater na cultura. Onde... Enraizada, vamos falar assim. É onde você vai, depois de um risk assessment bem feito, mapear os pontos que você precisa atuar. E aí, medir esses pontos e ter coragem para tomar as decisões. Às vezes a decisão é treinar e capacitar o time. Não deu certo? Às vezes a decisão é trocar o gestor. Às vezes a decisão é trocar a plataforma. Ah, mas é um sistema que a gente desenvolveu dentro de casa, ele está aqui há 20 anos, ele não está mais atualizado. Olha o custo de manutenção desse sistema. Olha o custo de oportunidade, quando a gente poderia estar olhando para outros. O custo de oportunidade em transformação digital, ele tem feito as empresas quebrarem. Por exemplo, quando você fala que colocou o CTO para fazer um projeto sem a ferramenta, olha o custo de oportunidade. Se o CTO é um bom profissional, ele poderia estar sendo muito melhor utilizado ali como recurso humano ali dentro da operação, e além dele não estar conseguindo fazer o trabalho dele, ele está deixando de fazer alguma coisa, né? Exato. E vamos pensar que é o seguinte, maior plataforma de tecnologia que fez a maior revolução no segmento hoteleiro não veio da indústria de hotéis. Quanto dinheiro a indústria de hotéis tem? Hilton, essas grandes redes. Muito. Airbnb não nasceu de uma indústria hoteleira. Maior plataforma de transporte, mobilidade, não veio da indústria atual, táxis, veio de inovação de fora. Até quando a gente vai permitir que a inovação venha de fora? Quando dentro de casa, na maior parte das indústrias, a gente tem o conhecimento. Falta coragem, falta a gente colocar as pessoas certas, dar recurso, né, para que essas pessoas desenvolvam e criem. Né? Aprender e errar, testar. Poxa, vamos virar o MVP. Olha, testei aqui, olha, funcionou, eu fiz essa métrica, ia fazer desse jeito, não deu certo, voltou, rollback rápido. Né? Essa é uma dinâmica que não está na maior parte das indústrias e o custo de oportunidade, porque chega uma pessoa de fora, chega uma indústria de fora e leva, às vezes, o mercado inteiro. O Airbnb podia ter nascido da indústria hoteleira. O Uber podia ter nascido da indústria atual, né, de táxis e transporte. Não nasceu. Quantas grandes companhias de transporte aéreo terrestre a gente tem? Os grandes comparadores de preço aéreo não nasceram das indústrias. Então, até quando a gente vai deixar a inovação ficar fora? Quando o core hoje das companhias precisa ser transformação digital. Porque senão elas estão fora do jogo. A coragem é um fator aí que separa os meninos dos homens no Dali para não tomar, viu? Sim.
Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Teve um ponto aí que tu trouxe que acho importante. E aí eu vou trazer benchmark, tá? Consultoria, caso real. O que a gente tem muito de dificuldade dentro dos nossos processos? Você explicando transformação digital, eu acredito que a gente está muito inserido nisso na área de vendas. Porque a gente anda com esses 3 pilares. Processo, capacitação das pessoas e a tecnologia. E tem certos clientes que a gente entra que tá com essa cultura enraizada. Então, vou dar o exemplo de um cliente que a gente tem, até aqui de São Paulo, que ele tem um software de atendimento, que o software não consegue mensurar. E aí a gente já propôs para ele, cara, ó, tem esse software aqui que a gente consegue trazer o processo para cá. O processo que a gente desenhou não dá para ser feito no software dele. E aí ele, não, cara, não vou mudar. Vou fazer isso através de planilha. Né? Então, vou usar o sistema que eu uso, mais uma planilha que complemente isso. E no final do dia, essa planilha nunca saiu, porque eu vou desenvolver a planilha. Nós não temos nem competência para desenvolver os macros, as fórmulas, tal. Só que ele é a alta gestão. E ele paga o boleto. E assim, dá o treinamento do meu time, vamos falar, ele vai jogando, empurrando outras coisas, e o que de fato a gente acredita que vai, cara, bum, ele meio que deixa debaixo do tapete. Tem alguma coisa, alguma pergunta-chave, algum estudo, algum modo da gente provar para ele que com a tecnologia e mais o processo que já está desenhado e que só não é possível rodar o processo hoje por conta de não ter uma tecnologia de mensuração, ele conseguiria ter mais resultado? Assim, ó, minha pergunta macro é como convencer a alta gestão de que isso é fundamental? A base é o Digital Assessment. Senta com ele e fala, vamos fazer um assessment? Vamos entender que ó, a gente está há X período junto fazendo isso, mas vamos olhar aqui. O ideal é fazer o assessment quando você chega num projeto. Né? Mas você já está lá, tudo bem? Vamos fazer um assessment? Vamos entender onde a gente está? Fez o Digital Assessment e entendeu onde está, apresenta para o gestor, alinha com ele, calibra com cada uma das áreas. Olha, eu fiz aqui o questionário, eu entendi, esses são os pontos. Eu entendi que aqui está assim, está certo. Você também concorda? Cada uma das áreas vai trazer os seus pontos. Tá, fazer as pessoas ali embaixo balançar a cabecinha do sim. Concordar que o cenário atual é aquele. Desenhou, entendeu, pactuou o cenário atual? Caminhos, ó, a gente tem o caminho A, o caminho B e o caminho C. Qual desses caminhos está certo? Eu recomendo o caminho A, o caminho B é esse, o caminho C é aquele. Qual você quer escolher? E força o gestor a tomar a decisão. Um time, um projeto onde o gestor não toma a decisão, ou não lidera a decisão, é um projeto que está fadado a falir. É um projeto que já nasceu morto, às vezes. Né? E aí, você está ali batendo cabeça, perdendo seu tempo, energia, dinheiro, seu nome. Né? Quando você tem uma consultoria, quando você fala de transformação digital, tudo que você tem é seu nome. Né? E você está ali colocando o seu na reta por um projeto que às vezes não vai. E não vai porque o gestor não tomou a decisão. É nessa hora que vem a coragem de falar, olha, então, a gente vai ou não vai? Te dei esses 3, a gente fez um assessment e entendeu. Todo mundo pactuou e entendeu que esse é o cenário. 3 caminhos. Qual caminho você quer? Caminho A, B e C. E o caminho C pode ser não fazer nada. Nesse momento, por 6 meses, por 3 meses, até que o cenário mude. Guardar um pouquinho na gaveta, que você quer a sua empresa aí. Põe em hold o projeto, depois volta. Né? É muito melhor do que ficar arrastando o projeto de transformação digital de 4, 5 anos. De repente, você vai pôr no ar uma coisa que nem serve mais. Né? O aprender, desenvolver a tecnologia e otimizar enquanto ela é criada, porque o mundo tem constante transformação. Né? A tecnologia está barateando, a tecnologia está se tornando mais fácil para o usuário. E você escreve um projeto em pedra hoje, ele já está morto amanhã. Você desenha steps, onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E aí toda ferramenta é cara ou barata, não é mesmo? E aí, parece óbvio, né? Parece um negócio assim, puxa, achei que ela ia me dar uma ideia genial. Não, gente. mas... Não, isso... É o arroz com feijão bem feito. Eu acho que é mais a coragem de fazer o arroz e feijão, né? E o arroz com feijão bem feito olhando para pessoas, processos e tecnologia. Sim. Essas 3 coisas precisam caminhar juntas. Sim. Ah, comprei uma ferramenta incrível de e-commerce, a melhor que tem no mercado. Não deu certo. Eu conheço clientes de Vitex que não deram certo, conheço de Adobe que não deram certo, de Magento que não deram certo, de WordPress que não deram certo, de loja integrada que não deram certo. De X-Tech. E conheço projetos de loja integrada que deram muito certo, estão dando muito certo, de Vitex que estão dando muito certo, de Adobe que estão dando muito certo, de e-commerce que estão dando muito certo, cada um dentro do seu nicho. Legal. Né?
todas as plataformas e todas as ferramentas têm os seus clientes, têm os seus perfis. Né? Não é a melhor ferramenta. A gente tem um problema. E aí eu até vou pedir licença vocês para falar. A gente acredita que é investir em ferramenta que vai fazer transformação digital. Contratar a melhor ferramenta do mundo. A gente acredita que é investir em pessoas. Aí eu vou lá e contrato o melhor gestor do mundo. Mas eu não faço as coisas misturadas. De pessoas, processo, tecnologia. E no final, eu preciso dessas coisas caminhando juntos. Senão, a gente vai perder dinheiro, perder tempo. E o custo da oportunidade pode custar o seu negócio, pode custar a saúde, o sucesso da sua empresa, de todo o seu segmento. Porque tem segmentos inteiros sendo engolidos pela transformação digital, quando, na verdade, poderiam estar liderando esse processo. Porque falta coragem. Falta coragem, falta time. E aí tem outro ponto. Não encontro pessoas boas para contratar. Quem já ouviu isso? Você está formando? Investe na Liga Digital, investe em outros projetos de formação, investe em formar o seu próprio time que já está hoje, né, no dia a dia, que conhece os seus processos. Porque aí sim você vai ter boas pessoas para liderar a transformação digital. E por que você acha que as empresas não têm essa, talvez, coragem de formar? Ou falta isso dentro das empresas de formar essas pessoas? Quem sou eu para dizer o que falta numa grande empresa, né? Numa grande indústria, que às vezes está dando certo há muitos anos, né? O que a gente percebe muito é a história do mar calmo, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, mercados e segmentos muito estruturados, ou que eram muito lucrativos por muitos anos, demoraram muito a vir para a transformação digital. Vide todas as farmacêuticas, vide o mercado de agronegócio, né, que está agora indo muito fortemente para a transformação digital, mas que estava ganhando muito dinheiro há um tempo atrás só vendendo soja, só vendendo milho, né? E não precisava. Então, agora esse mercado acordou para isso e está se movimentando e fazendo grandes revoluções. 2 pontos, então, que impedem as empresas de evoluírem, de fazerem a transformação digital. O primeiro deles é a escolha. É a escolha da gestão, a estratégia. E não decidir é uma decisão. À medida que eu não priorizo transformação digital, eu estou decidindo isso. Não priorizei porque não teve tempo, não tive budget, não tive escopo. Não, você decidiu não fazer. Né? Não decidir é uma decisão. E depois, né, quando a gente fala de decisão do processo da coragem, também tem o outro lado, que é o meu momento? Eu estou olhando da maneira correta, estruturada, para plataformas, para processos. E aí, se eu não estou olhando da forma estruturada, como eu posso fazer isso? Tem benchmarks? Alguém do meu mercado já foi? Já errou? Já aprendeu? Muita gente já fez. Né? Algum player do mesmo segmento já foi para o digital, para o e-commerce, já está usando AI? Não está? Poxa, está usando desse jeito. Outros mercados parecidos, é o benchmark. Né? Eu não preciso dar murro em ponta de faca, eu não preciso errar o que as outras pessoas já erraram. Então, eu vou estudar um pouco mais, eu vou entender caminhos, vou contratar consultores que entendam desses caminhos, vou contratar uma empresa que me ajude nesses processos, que seja estruturada como a empresa que vocês têm, né? Dentro dos processos de vendas, dentro dos processos de gestão. Porque no final do dia, qual que é o core do seu negócio? É transformação digital? Então vai fazer. Não é transformação digital? Traz para dentro, né? Busca profissionais, pessoas, ferramentas. Não vai gastar milhões de dinheiros desenvolvendo um software que você poderia comprar um software pronto. Boa. Animal. Verdades duras. Verdades duras. Né? Eu queria... Bom, são 20 anos aí de carreira. Esse ano. Esse ano? Esse ano, que legal. comemorando 20 anos. E... Parabéns. Parando pra pensar... Parabéns. E parando pra pensar lá atrás, né? Quando você começou. Você conseguia enxergar esse momento que você tá hoje? Ou isso foi uma construção? Porque hoje você está em posições de ganhar prêmios que anteriormente foram ganhos por presidente de Google, por exemplo. Isso era algo que você já via? Ou isso foi construído ao longo do tempo? Ou teve algum ponto de inflexão? Nossa, é uma pergunta complexa. Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta. Dá-lhe para não tomar. E me emociona falar disso, sabe? Porque quando você está na favela e você não tem nem o que comer no dia seguinte, quando você não sabe... Eu ia para a faculdade, eu tinha bolsa do ProUni, mas eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí, às vezes, eu ia para a faculdade e voltava com o mesmo bilhete único. E às vezes, sem a janta, né? Quando você está nesse momento, olhar e pensar, nossa, no futuro, porque eu vou investir R$500, eu vou fazer inglês, porque isso no futuro vai ser bom para mim.
Aí fala, nossa, não faz inglês quem não quer, não estuda quem não quer. A pessoa tá pegando 4 horas de condução. Que era o que eu pegava para ir pra faculdade, que é o que muita gente pega. Não é, a desigualdade no país, ela não é distante. Você pode, se você tá de carro, você abre a janela assim, ó, e olha, o ônibus tá cheio. A gente faz o teste do pescoço na empresa que você tá, vira para um lado, olha para o outro. Quantas pessoas negras tem lá? Quantas pessoas de periferia sentadas na mesma cadeira que você, ali, fazendo as reuniões e tudo mais? Então, não é uma falta de conhecimento. A gente, e eu olho para mim, para minha bagagem, e falo assim, Helene, você sonhava em ser profissional do ano em tecnologia e inovação? Eu tinha vontade. Eu tinha um sonho que era muito distante da minha realidade. Muito distante de quem precisa vender o almoço para comprar a janta. Mas eu fui construindo passo por passo. Quando a gente fala no país, a gente vive num país onde se exalta a meritocracia, a gente esquece de dizer que a gente não larga do mesmo lugar. Que a gente não chega na mesma posição. Que enquanto muitos de nós chegam para trabalhar com café da manhã tomado, saiu do seu carro com ar-condicionado, outros já enfrentaram 4 horas de transporte público para sentar na mesma cadeira que você. Às vezes sem café da manhã, sem saber o que vai jantar. Preocupado com casa, preocupado com a segurança física. Preocupado se vai chegar em casa, não vai ter bala perdida na sua parede. Preocupados, e aí a gente olha, preocupado se a polícia não vai estourar a sua porta. Aí você fala, vai estudar inglês. Vai estudar digital, né? Tem curso gratuito hoje. Tem curso gratuito de tudo, mas você sabe que tem? As pessoas sabem que tem? Não sabem. É um mundo, um mercado muito diferente. Então, olhar para a Helenice de 20 anos atrás, para mim, é muito mais sorte, muito mais Deus do que mérito. É muito mais sorte de estar no mercado de tecnologia no momento em que ele aconteceu, no boom, 2005, estar numa empresa de tecnologia. Eu estava no call center. E eu abracei aquela sorte com tudo. Abracei, trabalhei, estudei muito. Eu trabalhava 20 horas por dia, 15 horas por dia. Mas estar ali naquela cadeira, não ter sido vítima de bala perdida, não ter sido vítima de feminicídio, foi muito mais sorte do que mérito. E é uma sorte que as pessoas no país não têm. Quando a gente tem uma polícia que invade, quando a gente tem uma instituição que é criada, quando a gente tem uma empresa que não olha para a diversidade e inclusão quando vai contratar, se eu coloco na minha empresa lá que o critério é morar a 30 minutos do escritório, meu escritório é na Vila Olímpia, que recorte que eu estou buscando para as pessoas? Da sociedade que vai estar ali, né? Quando eu coloco para uma vaga de assistente júnior, que não fala com ninguém da gringa, que eu preciso de inglês fluente, qual que é o recorte que eu estou pedindo? Que diversidade eu vou ter nessa... Que diversidade eu tenho quando eu coloco uma vaga lá como faculdade obrigatória, se não precisa? Se é uma vaga para a pessoa preencher papel, que ela poderia muito bem entrar ali, começar a ganhar dinheiro e aí fazer faculdade, e aí fazer inglês. Então, quando a gente fala de ESG, muitas empresas fazem ESG só para inglês ver, só para dizer que faz. Eu tenho diversidade na minha companhia, você tem? Você olhou para isso? Né? Olhar para a Helenice de 20 anos atrás é olhar primeiro com muita gratidão por tudo que eu construí, por tudo que eu batalhei, né? Com muita alegria de hoje estar numa cadeira, de poder dar-lhe para não tomar-lhe, de virar para o presidente de uma empresa e dizer, é assim que nós vamos fazer, e se você não concorda, eu acho que você tem que procurar outra pessoa para liderar, e eu já fiz isso, né? E se você não concorda, acho que você tem que colocar essa estratégia em hold, porque esse é o caminho, né? É muita gratidão, muita coragem para fazer tudo isso, mas mais do que isso, gente, é muito entender que a gente vive num país onde a gente precisa abrir oportunidades. Se você tem uma empresa, contrate um jovem aprendiz. Você é obrigado por lei a contratar jovem aprendiz, você não contrata. Se você tem uma vaga de entrada, procure entender quais são os requisitos mínimos daquela vaga. Precisa de inglês fluente? Precisa morar perto do escritório? Se eu vou fazer um processo seletivo, eu estou procurando nos lugares certos? Eu estou anunciando só no Mackenzie e na PUC? Eu fui lá na ETEC de Heliópolis anunciar essa vaga? Dei a chance para que as pessoas lá de Heliópolis, os alunos da ETEC Heliópolis, que são brilhantes, pudessem participar desse processo seletivo também e me surpreender? E muitas vezes não. Forte, porque é a realidade. Até você trouxe um pouco, era a próxima pergunta aqui, né? Onde a diversidade vira discurso e perde força na prática. Que é esse ESG que você fala que as empresas falam que vão diversificar, etc. Mas eu lembro, assim, passagem rápida, por isso que eu acho que foi forte aqui, que na época da X-Tech eu não colocava no meu currículo que eu morava no Salgueiro. Colocava que eu morava na Tijuca. Porque eu já sabia que, cara, ao contrário, né? Deveria ser visto com bons olhos, porque é uma pessoa que vai entrar com muita fome, como a gente estava falando antes. Eu sabia que era visto como, né, maus olhos. Como que você acha que os líderes podem agir de forma mais concreta nesses pontos de diversidade, tanto
mulheres, negros, enfim, outros gêneros, né? Para conseguir trazer mais inclusão para dentro das companhias? Diversidade e inclusão é escolha. Precisa ser escolha da gestão da empresa. Precisa estar nos planos estratégicos da empresa. Num país onde 54% da população é negra e parda, onde mais de 68% das pessoas formadas são mulheres nos últimos 5 anos, não é normal você estar numa companhia onde toda a liderança é masculina. Não é normal você estar numa companhia onde só tem gente branca trabalhando, se 54% da população do país é negra. Não é normal ter 5 pessoas negras na sua companhia se você tem 600 funcionários. O normal seria você refletir a sociedade. E não fazer isso é uma escolha. Quando uma empresa não coloca nas suas diretrizes estratégicas diversidade e inclusão, ela está escolhendo perpetuar o pacto da branquitude. Né? Quando eu vou fazer uma entrevista, e aí o gestor mesmo se coloca assim no seu lugar, o que eu posso fazer hoje, na minha cadeira hoje, é esse convite para vocês que estão nos ouvindo. O que eu posso fazer hoje, no lugar em que eu estou, para aumentar a diversidade e inclusão na minha empresa? De repente, eu não sou o presidente, eu não sou o CEO, eu sou um gestor. Se eu tenho uma vaga e o RH me trouxe 3 candidatos, eu vou perguntar, por que nenhum desses candidatos é negro? Por que nenhum desses candidatos é mulher? Se eu tenho um processo seletivo, eu não preciso abrir uma vaga afirmativa, seria ótimo se eu pudesse. Mas se eu não posso, se eu não quero fazer, eu preciso, no mínimo, garantir que dentro do processo seletivo eu tenha equidade. Eu tenha ali a quantidade de pessoas, né? A diversidade de pessoas que eu preciso. Se eu vou hoje promover dentro do meu time, eu estou considerando 2 pessoas para promover, eu estou considerando uma mulher? Estou considerando uma pessoa negra? Se eu estou preparando o meu time, a gente líder, né? O líder, um bom líder, o que ele faz? Ele prepara o seu próximo. Ele prepara os seus, né? Ele prepara quem é o outro líder, ele prepara o time. O time que eu estou preparando tem pessoas negras? Eu convidei para almoçar, eu convidei para trabalhar comigo, eu estou fazendo um curso, eu olhei aqui, me incomodou, não tem pessoas negras nessa empresa, eu vou falar. Hoje eu vou dizer para vocês uma estratégia que eu uso como helenice em todos os meus processos seletivos de fornecedor. Entrei em reunião com o fornecedor, agência, mídia, veículo, campanha. Não tem pessoas negras me atendendo? Eu pergunto. Gente, não tem pessoas negras no seu time? Como é que é a diversidade e inclusão da sua empresa? Hoje, várias empresas grandes, multinacionais, colocam diversidade e inclusão como regra para os fornecedores. Então, coloque você também dentro da sua estrutura. A agência que me atende tem profissionais negros? A empresa que me atende de embalagem? A empresa que me atende de gestão e consultoria? O meu time é a Pricing, é a Deloitte, é a consultoria X, pequenininha lá. Tem diversidade e inclusão? E pergunte. Coloca isso como critério, isso já vai fazer, né, a diferença. Então, na prática, é todos nós nos perguntarmos o que eu estou fazendo hoje, o que eu posso fazer hoje na cadeira em que eu estou, para ampliar a diversidade e inclusão dentro das empresas. E como é que eu vou fazer a partir dali? Porque é uma escolha da empresa e do profissional. Eu estou numa empresa que é majoritariamente branca e as coisas não mudam. O que eu posso fazer na minha cadeira? Estou preparando o próximo de mim, vi ali 4 estagiários. Um estagiário é negro, eu vou apoiá-lo, vou tirar as dúvidas, vou ajudar. Não estou dizendo que eu vou beneficiar um ou outro, não é isso. Mas eu vou mentorar, vou dar mais apoio, eu vou precisar entender um pouco melhor o cenário desse estagiário para entender se ele está no mesmo nível. E se o estagiário pega 4 horas de ônibus para chegar na empresa ou se ele vem de Audi. Tive estagiário que chegava na minha empresa de TR4 para trabalhar. E é ótimo, que bom. Mas aí eu tenho que garantir que o estagiário que chegou de ônibus tomou um café da manhã. É o básico, né, gente? E é o básico bem feito. Então, é um convite para vocês, para os ouvintes de vocês, façam essa análise. O que você pode fazer hoje? Se apoiar a Liga Digital, uma outra ONG. Vários, cara, do fornecedor aí eu achei animal. Se avaliar os seus fornecedores, colocar isso como um critério de diversidade e inclusão dentro da sua cadeia de fornecimento e pergunta, quantos profissionais negros vão me atender? Como é que é a diversidade na sua empresa? Isso já faz muita diferença. Animal. Ele, Prático, né? Antes da gente ir para o momento da Para Não Tomar, que a gente tá indo aqui, já passou 1 hora. O cronômetro a gente passou voando. Que bom, né? Teve algum momento na sua carreira, né, como mulher, negra, enfim, que você tenha sentido insegurança de não conseguir crescer posição ou que... Eu acredito que os ambientes que você estava, a maioria não tinha equidade, como não tem nos dias de hoje. A pergunta é, como que você fez para se blindar, se tornar forte e conseguir seus objetivos? Pergunta de $1 milhão, né? Você conseguiu. Você é prova viva, você pode falar.
Como é que a gente se blinda num ambiente que é extremamente machista, extremamente misógino, onde você às vezes vai ser convidado para almoçar com o seu gestor e aquele convite pode ser assédio, onde você vai jantar simples, né? Um happy hour com o seu cliente. E aí você pensa, nossa, eu vou... Um homem, quando você é convidado para um happy hour com o seu cliente, você vai. Você não tem que pensar em nada. A mulher, quando ela é convidada para um happy hour com o cliente, ela tem que pensar, isso vai virar assédio? É um jantar? Onde é? Com que roupa que eu vou? Vão mais pessoas? Olha todas as perguntas que eu tenho que fazer para entender se eu vou jantar com o meu cliente ou não, com o fornecedor ou não, né? O que aconteceu na minha carreira? Muito por conta do meu posicionamento, e hoje, na cadeira em que eu estou, isso já não acontece mais. Porque hoje as pessoas enxergam o cargo antes de enxergar a mulher negra. Né? A forma como eu me visto, a forma como eu me porto, a forma como eu falo. Mas eu tive que ralar muito até vestir essa máscara de executiva e chegar numa reunião e dar-lhe para não tomar-lhe. Né? Mas já aconteceu muito de ser subestimada nas reuniões, isso acontece o tempo todo. E acontece de uma maneira muito sutil. Você está falando, está conversando, de repente a pessoa olha para você e fala, qual que é o seu nome mesmo? Nesse momento a pessoa te viu. Ela entendeu o seu potencial. Depois que você já falou, depois que ela entendeu, nossa, você precisa falar uma coisa muito inteligente para a pessoa tentar entender qual que é o seu nome. Na cadeira em que eu estou, liderando transformação digital numa grande multinacional. Isso ainda acontece. E isso acontece cada vez mais quando está na base. Quando está na base, quando você olha a forma, o jeito como fala, quando convida para levar num cliente. Quem são as pessoas de atendimento nas agências? Cara, faz uma análise. Sim. Vocês estão ouvindo a gente? Quem são as pessoas que te atendem? Tem mulheres negras? Elas são brancas, loiras, magras e bem vestidas. Homens. Né? A gente vive num país racista. Entender e aceitar isso é o primeiro passo para você despertar. Para você entender que você precisa fazer diferença de alguma forma. Né? Aceitar que nós vivemos num país racista, misógino e completamente, absurdamente maluco. As pessoas no mundo corporativo... porque o mundo corporativo... As empresas são feitas de pessoas, são lideradas por pessoas, são geridas por pessoas. O CNPJ não tem coração? Não tem, mas o coração por trás daquilo que gera uma empresa. Né? Graças a Deus, hoje a gente tem leis trabalhistas. E aí, no mínimo, as empresas fazem um ESG bem feito ali, né, para desenvolver suas metas, seus KPIs. Mas o nosso papel, e é o que eu posso dizer como executiva, é que a gente precisa avançar muito. Tem muito caminho para a gente trilhar ainda, mesmo a gente já tendo vivido grandes transformações. A gente ainda tem muito caminho para trilhar. Animal. Dali. Bom, agora tem um momento, explica aí o momento. O momento dali para não tomar-lhe, que a gente sempre tem aqui. Basicamente, é aquele momento do Marília Gabriela, pergunta de bate-volta. Não estava no script. Tá lá escondidinho, né? Não tem toda a explicação. É as letras miúdas. Nas letras miúdas tá ali. Basicamente, são duas opções e o ideal é não ficar em cima do muro. Beleza? Dale. Escalar rápido ou formar base sólida? Escalar rápido. Por quê? Porque enquanto você está formando base, tem gente escalando e você já perdeu o timing. Tá ficando para trás. Você perdeu, o barco passou e a base que você formou nem serve mais. Porque o tempo muda tão rápido e a transformação digital muda as coisas tão rápido que enquanto você está ali construindo uma base sólida de um CRM incrível, já foi lançado um CRM de mercado inovador que o seu já ficou ultrapassado. Top. Crescer time ou desenvolver quem já está dentro? Crescer time. Crescer time? Eu pensei que você ia responder desenvolver quem estava dentro. Crescer time. Você sempre precisa desenvolver pessoas, mas isso é muito escolha das pessoas e muitas vezes você escolheu errado no seu processo seletivo e você nem sabe. Então faz um novo processo seletivo e contrata gente nova. Sangue novo, oxigenado, com gás no olho, sem vir de uma faculdade milionária, vindo da quebrada, que você vai ver o quanto a inovação ela vai transpassar a sua empresa e o seu negócio. Seguir tendência ou construir visão própria? Pergunta de $1 milhão. Eu vou no seguir tendência, porque construir visão própria é muito caro, é muito desestruturado dependendo do segmento. Você tem uma chance de errar muito grande porque você está míope, né? Tentando ali fazer inovação sem ver o cenário todo, muitas vezes, né? E ainda tem o custo de errar. Quando você segue a tendência, você o tempo todo já tem uma fórmula aí que você vai inovar em cima dela, né? Ninguém descobriu o mundo, a gente está só reinventando a roda e novas formas de rodar. Então, eu iria para seguir uma tendência já estruturada.
Performance de curto prazo ou impacto no longo prazo? Profissional ou pessoal? Aí, Pode escolher dos dois. performance de curto prazo. Porque prazo. quem tem fome tem pressa. Forte. Mercado aquecido ou mercado preparado? Mercado aquecido. Tem mercados muito grandes, muito prontos para você entrar ganhando dinheiro e você tá ali preparando o mercado. Agronegócio, por exemplo, extremamente aquecido, extremamente lucrativo, extremamente rico. Por que você vai bater murro em ponta de faca em outro Alô, segmento? agro. LB Company tá chegando, hein? Alô, agro! Sensacional. Era esse o quadro. Foi muito bem, né? Não, respondeu susto. Maria Gabriela, assim, ó, na ponta da língua. Olha, a gente tem uma frase de encerramento. Antes disso, eu vou te dar o livro, As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Muito obrigada. Acho que esse livro traz aí para toda a sua audiência também lá da Liga, né? Acredito que o pessoal talvez venha assistir. É de fato que um vendedor do balcão tem que fazer para construir uma carreira em vendas executiva, desde guardar a comissão, né? Que é quando a gente ganha... Quando a gente tá sem nada, a gente ganha muito dinheiro, a gente dá aquela deslumbrada. Então, é um pouco do que eu acredito e do que fez também a minha carreira. Então, presentinho para ti. Agradeço demais, tanto esse quanto... Já vou contar aqui, também me prometeram vários exemplares para os alunos da Liga. Sim, total. Então, os alunos Total. da nossa ONG vão receber alguns exemplares, eu agradeço de coração. Nos cobrem. Que isso muda a vida, né? A gente vai fazer uma entrega para os alunos da Liga Vamos. e isso muda a vida. O conhecimento muda a vida. Muito obrigada, viu? Imagina. Pra gente encerrar, a gente tem uma frase final, né? Ou um pensamento final. E aqui tá a seguinte pergunta na nossa pauta. Qual conselho você daria para quem quer construir uma carreira no digital sólida e, né, boa como a sua, sem perder o propósito? Porque também as companhias nem sempre tá dentro dos nossos valores. O que você daria de frase, de dica final? Pode falar olhando para nós ou olhando para cá. Você escolhe. Não existe transformação digital sem transformação social. A transformação social é o conhecimento, a educação da base que vai ajudar todos nós a irmos para esse mundo novo da tecnologia, né? A minha dica de ouro nesse momento é comece rápido, encontre um caminho, erre rápido, mude quantas vezes você precisar mudar de área, de setor, de empresa. Se você está numa empresa que não te reconhece, troque de empresa, tome essa decisão. Primeiro encontre um novo emprego, depois saia do anterior. Estratégia. Mas mude, erre rápido, aprenda muito, mude quantas vezes forem necessárias e sempre persiga o dinheiro. É o dinheiro que vai te dar independência financeira, é o dinheiro e a independência financeira que vão te dar formas de mudar a sua vida, a sua carreira, te ajudar a aprender mais. O propósito, ele tem que estar em todas as suas etapas da vida, mas o dinheiro é que te ajuda a executar o propósito, né? O propósito sem dinheiro, ele é só uma boa intenção. Então, persiga também o dinheiro, os recursos financeiros, porque a gente precisa ser rico e próspero para poder ajudar os outros também a prosperar. Animal. Dá-lhe para não tomar. Dá-lhe para não tomar. Ele, mais uma vez, muito obrigado. Nossa, agradeço Parabéns pela sua trajetória, pelo que você tem construído com a Liga e, com certeza, pelo que você ainda vai construir. Foi um prazer demais ter você aqui com a E gente. obrigado, Aline Machado, por ter nos proporcionado indicado. essa indicação maravilhosa, né? Total. Eu que agradeço, Aline, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, a todos que nos acompanharam, conheçam a Liga Digital, acessem as nossas redes, no Instagram, @_ a Liga Digital, os meninos vão deixar um link aqui também embaixo, Total. né, para fazerem parte dessa iniciativa. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de sonhar e construir junto. Dali! Massa. Isso, dá-lhe para não Dá-lhe. tomar. Até o próximo episódio, segunda que vem, 5 horas da manhã. Espero lá. Valeu! Dá-lhe.